Olá pessoal, tudo bom? Esse assunto que eu vou tratar hoje, que vocês já sabem qual é, porque está no título do vídeo, é um assunto que eu não queria tratar porque eu já tinha sentido que isso estava acontecendo alguns anos atrás e qual foi a minha reação foi me afastar. Do que eu vou falar então? É, eu não sei ainda qual vai ser o título porque eu não coloquei o título enquanto eu estou gravando, não vou colocar o título. Eu estou falando das censuras das redes sociais. Não só das redes sociais, mas houve censura também no YouTube. O YouTube não é exatamente uma rede social. Você tem Facebook, você tem Twitter, você tem, enfim, várias outras redes menores. Vocês repararam que acho que cerca de um mês atrás houve todo um bololô aí porque o Facebook derrubou várias páginas do Facebook, inclusive páginas relacionadas ao MBL, que é um movimento bastante grande, e outras páginas com mais de 1 milhão de seguidores e tudo mais. Sempre páginas relacionadas com a direita, relacionadas com cristianismo, seja catolicismo, seja protestantismo, ligadas ao liberalismo, o liberalismo clássico, esse tipo de assunto. Essas páginas foram derrubadas, assim, de uma vez só o Facebook derrubou tudo. E agora, nos últimos tempos também, um dos canais do YouTube que fazia humor sem. Assim, porque o humor você pode fazer o humor ele tem várias faces, né? Você pode falar de tudo, você pode falar de algumas coisas, ou você pode usar. Enfim, você pode usar várias ferramentas para o humor. E nos últimos tempos surgiram alguns canais de humor fazendo um humor, vamos dizer assim, que satiriza, vamos dizer assim, a esquerda. Porque os canais que a gente tem, os grandes canais de humor do Facebook, do YouTube, são canais que satirizam a direita só, porque são canais criados por pessoas de esquerda. Porta dos Fundos, Parafernália, Felipe Neto, aquele Desce a Letra, Rafinha Bastos, aquele PC Siqueira, são todos eles militantes de esquerda. Então, quando eles fazem humor político, com alguma questão política, alguma questão que é tratada politicamente, eles puxam sempre para o lado deles, eles satirizam sempre o outro lado. E ultimamente surgiram o Spider Consense, surgiu o canal Hipócritas e outros que são do outro lado, fazendo esse mesmo tipo de humor, evidentemente satirizando as bobagens que a esquerda diz. Então, recentemente o Facebook cancelou a monetização do Spider Consense, um canal de 200, 300 mil assinantes. Simplesmente cancelou, disse que o que ele falava ali era discurso violento, discurso de ódio, cancelou. Simples assim. E você não tem muito o que fazer. Eu já tive vários vídeos meus e eu não sou nada, eu não ganho dinheiro do YouTube. Mas eu já tive vários vídeos meus que recebi e-mail depois dizendo que um determinado vídeo não foi aprovado para monetização, esse tipo de coisa. Assim, eu não estou interessado em monetização porque eu não ganho nem um centavo, nunca ganhei nem um centavo do YouTube. O problema é que quando eles cortam a monetização, eles cortam a divulgação do vídeo. Então, quando o vídeo não tem remuneração, eles não têm interesse que o vídeo seja divulgado para mais pessoas. Por quê? Porque aquele vídeo não vai ter propaganda, eles não vão ganhar dinheiro com isso, tá certo? Então, se eles não vão ganhar dinheiro com isso, eles não têm intenção. Por que o YouTube tem a intenção que as pessoas assistam os vídeos que estão lá, que são produzidos pelos produtores de conteúdo? Porque eles embutem um monte de anúncios nos vídeos. E é aí que eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro da propaganda dos vídeos que são assistidos. Então, o vídeo que ele corta, que ele considera vídeos ou canais que ele considera que não tem que não devem ser monetizados porque não tem relevância ou não estão de acordo com a agenda deles, eles simplesmente não divulgam o vídeo. O seu vídeo continua lá. Só que ele não aparece, por exemplo, como sugestão de vídeo para outro. Por exemplo, você está falando. Você entra no YouTube, procura resenha de, sei lá, O Idiota do Dostoiévski. Você entra lá, do lado lá tem vários vídeos sugeridos. Normalmente outros vídeos que falam do mesmo tema. Quando o seu vídeo é cortado, ele não aparece nas sugestões.
E as próprias pessoas que assinam o seu canal, quando elas entram na página inicial do YouTube, não aparece como sugestão não aparece como aquela sugestão para você assistir o vídeo. Por quê? Porque não interessa para eles, porque não está monetizado, eles não vão ganhar nenhum centavo com isso. Então cortar a monetização não é só cortar o dinheiro, é cortar a relevância do vídeo, porque ele vai ser distribuído para menos pessoas. Nos Estados Unidos, o YouTube baniu um grande canal conservador, não exatamente só conservador, mas um grande canal que batia nos democratas, que era o canal do Alex Jones. Foi simplesmente banido do YouTube. Assim, baniu e assim, a plataforma é nossa, a gente bane e acabou. Simplesmente assim. Eles estão montando agora um sistema, uma plataforma própria para que eles possam divulgar os seus vídeos, as suas notícias. Eu assinava o canal do Alex Jones. Tinha assim, às vezes tinha dezenas de vídeos por dia, de tudo quanto é tipo de coisa, de tudo quanto é assunto que não sai aqui no Brasil, claro, tudo em inglês, entrevistas e tudo mais. Baniram, do nada. Várias pessoas são sempre bloqueadas no Facebook, 30 dias, 60 dias, tem contas, além daquelas páginas que foram derrubadas. Agora, o Olavo de Carvalho teve as páginas dele bloqueadas 30 dias. Por quê? Ele, assim, você entra em contato com o Facebook, por quê? Ah, discurso de ódio. Mas, assim, não. Ele estava comentando que deram a justificativa que foi o algoritmo, alguma coisa que ele falou que o algoritmo pegou e assim. Agora, não precisa ser programador de computador. Vamos dizer, o que seria o algoritmo? Vamos dizer que é um negócio que fica passando pelo sistema, procurando palavras-chave. Palavras-chave que eles não gostam que sejam publicadas. Então, se você publicar determinada palavra-chave, a sua postagem vai parar nesse algoritmo e vai ser analisada se ela se caracteriza como um discurso de ódio, de violência, etc. e tal. Agora, quem programa essas palavras-chave? São, evidentemente, os programadores, que fazem isso de acordo com o roteiro pré-estabelecido. Tá certo? Então, assim, se você fizer uma piada zoando Maomé no Facebook, provavelmente vai cair no algoritmo. Você vai ter a postagem suspensa, você pode levar uma punição, a suspensão de postagem, pode ficar uns dias sem poder postar e tudo mais. Se você fizer uma postagem zoando, por exemplo, alguma imagem do cristianismo, Cristo, ou sei lá, algum santo católico, alguma coisa do tipo, não vai acontecer nada. Se você postar uma imagem, se você postar alguma coisa criticando, por exemplo, a Palestina, você vai ser bloqueado, aquele post seu vai ser censurado, porque vai cair no algoritmo, por quê? Porque aquela palavra-chave está cadastrada que aquela palavra-chave não pode ser usada. Agora, se você falar mal de Israel, por exemplo, que tem essa guerra Israel-Palestina, vai passar. Você pode falar o que você quiser, você pode falar morte a Israel, morte a judeus, a puta que pariu, não vai acontecer nada. Já fizeram. Tem no YouTube, uns anos atrás, um usuário que eu não lembro quem foi. Eu assisti o vídeo no YouTube, ele criou uma página para a Palestina e uma página para Israel. E ele escrevia as mesmas coisas numa página e para outra, só que escrevia da Palestina contra Israel e de Israel contra a Palestina. A página da Palestina caiu em 2 dias. Em 2 dias derrubaram a página que falava mal da Palestina. A de Israel continuou lá. Continuou lá. Depois eu não sei que fim levou. É a mesma coisa agora. Se você fizer uma página que critique todas as pautas e agendas da esquerda, ela vai cair. Ela vai ser denunciada, ela vai cair. Se você fizer uma página ao contrário, que ataca todas as pautas da direita e do conservadorismo, vai ficar lá e não vai acontecer nada. Porque quem determina quais são as palavras que vão ser colocadas no algoritmo para derrubar a sua página vem de cima. Vem da orientação política da empresa. O Facebook, a gente já sabe que o Facebook é de esquerda. O Zuckerberg, o fundador do Facebook, já teve audiência no Senado americano exatamente porque ele foi acusado de derrubar páginas conservadoras dos Estados Unidos também. Ele dizia, não, as pessoas que analisavam, eu não sou responsável, cada uma tem seu critério, eu não posso saber. Não. Assim, esse pessoal está tudo na Califórnia. A Califórnia assim, é o berço da esquerda, da esquerda americana. Aliás, na eleição que vai ter agora para
pro Congresso americano e tudo mais, vai ter um mini plebiscito, um negócio assim, de fracionar a Califórnia, de dividir a Califórnia em três, do norte, do sul e do meio, porque a Califórnia tem uma grande quantidade desses esquerdistas, vamos dizer assim, 70, 80%, só que você tem 20, 30% que são conservadores e que não estão curtindo essa agenda de esquerda da Califórnia. A Califórnia aumentou tanto os impostos, que é o que acontece com todo país que cai na mão do comunismo, ele aumenta impostos até não poder mais. E nos Estados Unidos as legislações de impostos são mais estaduais do que federais, ao contrário daqui. Está cheio de morador da Califórnia saindo, está indo morar no Texas, está indo morar em Nevada, está indo morar nos estados vizinhos, porque eles cobram menos impostos. Então tem um monte de gente reclamando, não quer mais morar ali. Porque aquilo ali foi tomado, assim, toda a elite política da Califórnia é basicamente formada pelo pessoal de esquerda. E todo aquele Vale do Silício, que é onde concentram as empresas de tecnologia, ali ali é um ninho de socialismo ali. Então, assim, a mesma política de você censurar, derrubar e remover postagens de direita, de páginas e de pessoas conservadoras dos Estados Unidos tem aqui no Brasil também. Eu saí do Facebook em 2015, larguei, não entro mais, não quero mais saber, não posto mais nada. Por quê? Bom, por alguns motivos. Mas entre outros motivos, também porque eu já estava sentindo que isso ia acontecer. E estava acontecendo já. Porque você. Assim, a esquerda reclama muito que durante a ditadura militar houve censura no Brasil. Porque os militares censuravam as notícias dos jornais, das revistas, das TVs e tudo mais. É verdade. Eles censuravam notícias, não pessoas. Censuravam notícias, não pessoas. E todo mundo sabia, porque aquilo ali era aberto. Tinha um sensor na porta do jornal e você sabia que aquilo lá estava sendo censurado. Hoje em dia você tem a censura de todos os meios de comunicação, só que isso é velado, porque isso não é reconhecido. O Facebook não diz: olha, é o seguinte, eu estou censurando você porque eu não gosto do que você está querendo dizer, eu não quero que o que você diga seja veiculado. Ele não diz isso para você. Ele simplesmente diz: você está suspenso, sua página está suspensa, esse post está removido porque violou os termos de utilização do site. E só isso. E pau no seu cu, é só isso mesmo. Ele não está dizendo: eu estou te censurando porque eu não gosto daquilo que você falou. Que é, na verdade, o que ele está fazendo. Então a censura que a gente tem hoje é muito maior do que a censura da época da ditadura. Porque na época da ditadura era oficial. E aqueles caras que eram censurados, aquelas reportagens que eram censuradas nos grandes jornais, saíam nos folhetins lá, nos pasquinhos da vida. Saía. E esses jornaizinhos vendiam milhares tinha tiragem de milhares de exemplares. Então, na verdade, era censurado só na grande mídia, onde tinha censores. Mas nos jornalzinhos de jornalecos clandestinos saíam todos. Hoje em dia, assim, grande parte dos assuntos são censurados na grande mídia. Você não vê nas TVs, você não vê no jornal, você não vê nas revistas. Qual é o único meio que as pessoas têm para divulgar essas opiniões e essas notícias que são censuradas na mídia? Foi YouTube, Facebook, Twitter, redes sociais, internet. E aí os caras censuram. Porque tá tudo na mão deles. YouTube também, é a empresa do Vale do Silício. Todas essas grandes empresas têm base no Vale do Silício ali na Califórnia. A diretriz é a mesma. Então, assim, agora está chegando, as eleições estão chegando aí. Você tem um candidato, vamos dizer que você tenha dois candidatos, tá? Que não são do sistema, que não fazem parte do sistema que está aí, que é o Amoedo e o Bolsonaro. São os dois candidatos que não fazem parte do sistema, que não tem apoio de jornal, não tem apoio de revista, não tem apoio de TV, não tem apoio de porra nenhuma. Qual é a principal ferramenta para eles? Rede social, internet. E eles são censurados.
Os apoiadores dele são censurados, as pessoas que defendem ele são censuradas na véspera da eleição. Agora, o Facebook, saiu a reportagem recentemente, recebeu parece 90 milhões de propaganda só da época da Dilma. É aquela velha história de sempre, que eu sempre digo que o problema o Facebook tem o mesmo problema da imprensa. É assim, quem é o maior patrocinador, quem é o maior anunciante da Folha de São Paulo, da Globo, de todas as revistas, jornais e emissoras de TV? É o governo, são os governos, principalmente o federal e também os estaduais e municipais. E é o seguinte, eu estou anunciando na sua emissora, então você não vai falar o que eu não quero que você fale. Então é simples assim. É o comercial associado ao editorial. Você quer a minha verba de propaganda? Tem alguns milhões para botar na sua empresa. Só que é o seguinte, você não vai falar sobre isso, 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 isso. Eu vou fazer tudo que eu quiser e você não vai divulgar. E você vai divulgar a minha agenda. Eu quero que essa agenda seja divulgada, seja martelada todo dia. Essa agenda, essa agenda. Então você vai seguir a minha agenda. Se você não seguir, eu simplesmente corto a verba. O Facebook é a mesma coisa. O Facebook vive de propaganda. Porque os nossos perfis de Facebook, você entra, é tudo de graça, você não paga nada. Ele vive de propaganda, ele vive dos anúncios que aparecem no Facebook e das páginas profissionais que são bombadas através de. Você paga para atingir determinada quantidade de visualizações. Se você tem uma página profissional da sua empresa, você pode colocar uma quantidade de dinheiro ali e aquilo ali vai fazer com que mais pessoas que a sua página seja divulgada para mais pessoas. É assim que funciona. Você tem inclusive um budget, um orçamento. Por exemplo, eu quero gastar R$ 100 por dia. Então eu coloco lá, configuro ali R$ 100 por dia. Então R$ 100 por dia configura uma determinada quantidade de vezes que a sua página vai ser distribuída para as pessoas. E com isso você vai conseguir mais visualização para a sua página vai crescer. Para as empresas é excelente, é um meio de propaganda. E isso é dinheiro para o Facebook. E a outra fonte de recursos é exatamente propaganda estatal. Propaganda de empresas em geral, mas o governo é o maior anunciante no Brasil. Então o Facebook tem o mesmo problema da Folha de São Paulo, da Globo, do SBT, da Bandeirantes. Eles têm o governo como o maior anunciante, o maior cara que dá grana para eles. Então eles têm que censurar aquilo que não interessa para o governo. E quando eu estou falando governo, eu estou falando todo o sistema, não é? Não estou falando do PT, do PMDB, do PSDB, do Democrata, estou falando de todos esses caras que estão lá, porque o governo é todo deles. Sai um, entra outro, mas os caras são os mesmos. O sistema é sempre o mesmo, só vai trocando as figurinhas. É o que eu acabei de falar, só tem dois caras que estão de fora do sistema, que é o Bolsonaro e o Amoedo. E que são os caras que dependem dessa mídia alternativa para fazer a sua campanha. Porque eles não têm tempo de TV. Toda vez que eles aparecem numa emissora de TV ou num jornal, numa revista, é para é pra se defender de mentiras que foram contadas para eles, sobre eles. É isso. Agora veja se tem cabimento. Anteontem saiu a divulgação do patrimônio dos candidatos à presidência da República. Agora a imprensa toda de esquerda está escandalizada porque o Amoedo tem um patrimônio de 425 milhões de reais. Como? É um milionário participando? Então, a imprensa oficial, essa imprensa vagabunda de esquerda, ela fica escandalizada porque você tem um candidato milionário, um candidato que tem 400 milhões de patrimônio construído na iniciativa privada e que quer disputar a presidência da República. Mas essa mesma imprensa não fica escandalizada que você tem um condenado em segunda instância, vagabundo, bandido na cadeia, que também quer ser presidente. Quer dizer, eles acham que assim, um cara que é condenado em segunda instância, um presidiário, um bandido, é normal ele poder ser candidato à presidência. Um cara que ficou rico na iniciativa privada, que prosperou, esse cara não pode ser candidato. Esse cara assim, o julgamento dele é negativo, porque é um cara rico e não pode ser candidato. É que não pode, ele está sendo criticado por conta disso. Em que tipo de país, em que tipo de país que uma mentalidade doentia dessa pode sobreviver? Assim, tá tudo corrompido já. É porque quando você lê
essas notícias nos portais ou nos jornais, você vê isso na televisão, jornalistas criticando um cara que é candidato à presidência porque ele tem muito patrimônio que não foi construído na política, e não criticando um cara que roubou, foi condenado exatamente por roubo, por corrupção, e está condenado em segunda instância e quer participar, evidentemente que o mundo está louco. Assim, perdeu completamente o senso das proporções. E na imprensa é isso. Na imprensa você não vai ver nada diferente disso. A única opção que você tem são as mídias alternativas, redes sociais, YouTube e tudo mais, que eles estão censurando o máximo que eles conseguem. Então isso é um problema. Assim, no começo eu falava para as pessoas: olha, o Facebook está censurando a sua página, está censurando o que você fala. Manda o Facebook tomar no cu, sai dessa merda e larga essa porra. Porque na verdade é deles o negócio. Você não adianta, você não vai conseguir brigar com eles. É deles essa merda. Sai, abandona essa bosta. Porque eles precisam de. Eles não ganham nada com o meu perfil, com o seu perfil, porque nós acessamos de graça. Mas eles precisam dessa base grande de perfis, de pessoas que acessem, porque são as pessoas que vão ver as propagandas que eles colocam lá. Se você não tiver um grande número de visualizadores, de pessoas que vão visualizar as propagandas, não adianta nada você anunciar lá porque ninguém vê nada. É a mesma coisa que a televisão. Você assiste a Globo, o SBT de graça. Você não é TV a cabo. Então por que você assiste de graça? Do que vive a Globo? Vive da propaganda. Tudo bem. Só que ela precisa ter um grande número de telespectador que assista aquela propaganda. Porque se ninguém assistir aquela propaganda, não tem anunciante. O Facebook é a mesma coisa. Ele precisa de usuários para que os usuários vejam as propagandas que colocam lá. Então eu falava para as pessoas: sai dessa merda, abandona essa bosta e vamos embora. Só que assim, você não tem plano B. O Facebook não tem concorrência. Para onde que você vai? Para onde que assim, como é que você vai atingir esses milhões de pessoas que estão no Facebook? De que maneira você vai atingir essas pessoas se não for pelo Facebook? Porque você não tem concorrência, você não tem uma rede social concorrente do Facebook. Você não tem uma alternativa. É só o Facebook. O Facebook é monopolista, é só ele. Ele derrubou o Orkut quando ele entrou, e o Orkut morreu. Tem o tal do G+, que é do Google, mas ninguém acessa essa merda. Só sobrou o Facebook. Então, eu não sei se a solução é você largar o Facebook. Agora uma coisa é certa, essa censura vai continuar. E eu não sei como é que a gente luta contra isso. É claro que existe a possibilidade sempre de você entrar com ações judiciais. Porque sua página foi derrubada, porque você tinha determinada quantidade de seguidores e tudo mais. Se essas ações vão dar em alguma coisa, eu não sei. Nos Estados Unidos talvez deem, porque lá é um país mais sério do que o Brasil. E nos Estados Unidos você não tem um domínio completo dos meios de imprensa nas mãos do democrata. Você não tem, lá é mais ou menos equilibrado. A maior parte das TVs estão na mão dos democratas, mas você tem grande parte das rádios nas mãos dos conservadores. Os grandes jornais, a maior parte está na mão dos democratas, mas você tem os pequenos jornais que estão na mão dos conservadores. Então é mais ou menos dividido. Aqui não, aqui tá tudo. Você não tem uma TV, uma revista, um jornal que não esteja na mão da esquerda. A Veja tentou durante um tempo não estar na mão da esquerda, mas não conseguiu, não aguentou. Então, o assédio da grana que o governo paga é muito grande. Não aguentou e já esquerdizou. Então, é isso. O que mais se pode dizer, né? Uma coisa é fato. Eles estão morrendo. Eles, quando eu digo, assim, o governo, o sistema, esses partidos que sempre estão no governo, PMDB, PSDB, PT, PTB, essas porras todas que estão sempre no governo, PP, eles estão morrendo de medo que um candidato da turma deles não ganhe a próxima eleição. Evidentemente que esse medo é do Bolsonaro e não do Amoedo, porque o Amoedo não sobe nas pesquisas. Esse medo é do Bolsonaro. Eles têm muito medo do que possa acontecer com o Bolsonaro na presidência. Cortar, diminuir a verba de propaganda desses caras, cobrar dívidas que as TVs, jornais, revistas têm com o governo, mudar a pauta
parar de divulgar essas agendas de esquerda em todos esses veículos, cobrar medidas enérgicas de um Facebook, do YouTube que tem atuação no Brasil para parar de censurar a opinião das pessoas. É isso. O que vai acontecer eu não sei. Quem viver, verá, né? Eu sei que é muito feio o que está acontecendo hoje. E é muito, muito, muito mais grave, muito maior do que o que acontecia durante o governo militar. Porque durante o governo militar as pessoas que eram censuradas podiam se vitimizar. Olha, estou sendo censurado, porque o governo de fato dizia, eu estou censurando. Agora você tem os meios de comunicação e as redes sociais que elas não dizem para você, eu estou te censurando. Elas dizem que seu post foi apagado porque violou as normas. Você foi suspenso porque você violou as normas do sistema. Ou seja, é como se você fosse um criminoso. Tem um conjunto de regras e você foi suspenso ou foi banido ou seu post foi apagado porque você é um criminoso e violou as normas da comunidade. Não porque ele está te censurando. Então, quem é censurado não pode nem dizer que. Quer dizer, ele pode dizer que foi censurado, mas o censor não se acusa, não diz, não, realmente eu censurei você. O cara do Facebook não vem a público dizer, olha, eu censurei mesmo essas páginas porque eu não gosto do conteúdo delas. Não, eles não fazem isso. Eles dizem que é algoritmo, assim, não, é uma análise e tal. Saiu umas fotos aí das, dos, das salas dos Facebook, você viu que cada sala tem sala Marielle, sala Respeita as Minas, sala não sei o que. Assim, não é de esquerda, né? Não imagina, não. Não é de esquerda. Morreu aquela policial assassinada, chacinada aqui em São Paulo, mulher negra lésbica. Você viu alguém de esquerda parar o país para reclamar a morte dela? Não. A Mariela morreu, Marielle morreu tem mais de um ano, ou tem um ano, sei lá. Até hoje os caras ficam repetindo o nome dela. Você tem 70 mil homicídios no Brasil por ano. 69.999 não importam. O que importa é a Marielle. Você pode matar todos os brasileiros, você só não pode matar a Marielle. Porque ela é mais importante que o resto dos brasileiros que morrem todos os anos. É isso. Então ficamos por aqui. Uma saudação e até a próxima.